Olá, querido leitor! Hoje a gente vai ter resenha completa de Fala a Memória. Isso mesmo, gente. Essa autobiografia totalmente diferente do que a gente está acostumado. Uma autobiografia que não segue o padrão que a gente costuma ver nesse tipo de obra. E uma autobiografia que eu senti muita sensibilidade e muito poder. Essa autobiografia foi inicialmente publicada com um outro título e depois de uma revisão, alguns anos depois, e o acréscimo de um capítulo extra, foi republicada com o nome de Fala a Memória. E o Fala a Memória, gente, é um convite a revisitar a imortalidade. Porque a memória é a imortalidade, é o que nós, seres humanos, criaturas efêmeras, que estão fadadas a se extinguirem, podem se eternizar. É na memória que vive as grandes realizações. Então, a gente vai ver aqui muito o amor do Nabokov pela palavra escrita, pela contação de histórias, pelas pessoas e pelos momentos. E eu queria iniciar esse vídeo lendo para vocês dois trechos muito importantes que estão no final dessa edição, mas que são textos que vão esclarecer muito porque que essa biografia é única e diferente de tudo que a gente já viu. Na página 289 nós temos um apêndice, e nesse apêndice nós temos a seguinte informação. Um pequeno grupo de admiradores do Sr. Nabokov não poderá deixar de se animar com a publicação desse novo trabalho. Embora o subtítulo de Memórias pareça um pouco óbvio, existem certos aspectos, não necessariamente virtudes, de prova conclusiva, que foi o primeiro nome dado a esse livro, só depois virou Fala a Memória, que o colocam completamente à parte das outras biografias existentes, verdadeiras, mais ou menos verdadeiras ou deliberadamente fictícias. E seguindo aqui na página 290, nós temos o seguinte. Muito particular no que diz respeito a biografias, o livro do Sr. Nabokov é mais fácil de se definir em termos do que não é, do que em termos do que é. Não é, por exemplo, uma daquelas coisas verborrágicas, disformes e desajeitadas, repousando pesadamente nas notas de um diarista, que especialistas em outras artes ou em outros administradores de nossa existência pública são aptos a produzir. Exemplo. Noite de quarta-feira, por volta de 11h40, o general fulano de tal telefonou. Ele disse que... Gente, não vai ter isso aqui. Aqui a gente quase não tem... Acho que a gente não tem nenhum diálogo real. Porque a memória não funciona dessa forma. E nem é a cozinha de um escritor profissional. Um pedaço de material fora de comum boiando num caldo rápido de sabor literário pessoal. Não é desorganizado. Enfaticamente, não é o tipo de reminiscências populares e chamativas que um autor se alça a altas esferas da ficção de quinta categoria. Então, assim, a gente vai ver que ele não... Por mais que ele está revisitando as suas memórias, ele não está trazendo nada absurdo. E com tranquila imprudência, registra resmas e resmas de diálogos. Mal e o vizinho, Mal e as crianças, Bill e Paul, Bill e Picasso, que nenhum cérebro humano conseguiria preservar com nada nem próximo da forma particular. Aqui ele está falando pra gente o seguinte... O Nabokov, ele escreveu um livro de memórias, correto? E a gente sabe que quando a gente vai ler uma biografia, normalmente a gente vai ter uma biografia que é quase como se fosse real, porque pessoas normais não vão lembrar de diálogos em detalhes. Se você não tem uma memória fotográfica, você não vai lembrar. Então ele está falando aqui que por mais que o Nabokov seja genial, esse livro aqui é com base em memórias. E não necessariamente os fatos, porque a memória não é linear, a memória ela não é perfeita. E a memória muitas vezes vai representar mais os sentimentos e o impacto emocional que você teve com aquelas vivências do que propriamente algo totalmente uniforme, totalmente certinho. A gente vai ver muito isso pelo fato de que eu e você podemos viver a mesma experiência e lembrar dela de formas diferentes. Porque o eu, o sentimento, muda o nosso olhar. Então, assim, o Nabokov ele vai trazer um relato pessoal, não necessariamente fidedigno. Então, os redatores dizem, no final desse apêndice, que muita coisa não deu para saber se era verdade ou era mentira, algumas coisas sim, outras não, e tá tudo bem. Porque o intuito é fazer memória. Então a gente tem que deixar a memória contar pra gente.
E para iniciar essa parte sem spoilers, lembrando que a gente está falando da vida de um autor muito famoso, um autor muito conceituado, então eu acho que a palavra spoiler pode ser até mal colocada, não necessariamente porque a gente está falando da vida dele e você vai levar um spoiler, gente. Porque é Nabokov, um cara que é conhecido no mundo todo. Então, é impossível você não saber nada de nada da vida dele. Então, assim, aqui eu vou pegar mais leve, mas quando eu começar a realmente falar a fundo sobre a vida dele, sobre as relações dele, aí eu aviso, tá bom? E como nessa primeira parte eu não vou entrar muito em spoilers, mas eu não quero correr o risco de passar nada que eu não deva, eu vou ler para vocês As Duas Orelhas e a parte de trás do livro, tá? Que já traz um resumo bem interessante e não vai, de certa forma, prejudicar a experiência de ninguém, caso alguém inicie essa leitura. Vladimir Nabokov nasceu em São Petersburgo em abril de 1899, filho mais velho de uma família aristocrata, culto e politicamente liberal. Quando os bolcheviques tomaram o poder, a família deixou a Rússia e se mudou primeiro para Londres, depois para Berlim, onde Nabokov os reencontrou em 1922. Ao completar os estudos, ele viveu entre 1923 e 1940 em Berlim e depois foi para Paris. Ele publicou seus romances, contos, peças de teatro, poemas e traduções em russo, e foi reconhecido como um dos escritores mais notáveis da imigração. Em 1940, mudou-se com a esposa e o filho para os Estados Unidos, onde foi professor, e foi entre os anos de 1941 e 1948. Depois ele foi professor de literatura em Cornell, e foi até mais ou menos se aposentar do ensino, que foi em 1959, que foi quando ele começou a ganhar dinheiro com a publicação de Lolita, gente. Seu primeiro romance escrito em inglês foi A Verdadeira Vida de Sebastian. Isso tem relação com o irmão dele, tá? O Sergei. Depois a gente vai falar sobre isso. E foi publicado em 1941. E a sua obra mais conhecida foi Lolita, que foi publicada em 1955, que lhe valeu de forma internacional. Em 1973, ele recebeu um prêmio da literatura americana e ele morreu em 1977, na Suíça. Aí aqui na outra parte a gente tem o seguinte: Fala a Memória é um dos livros mais imprescindíveis de Nabokov, que transcende o simples aspecto autobiográfico. Em grandes linhas temáticas que se intercalam ao longo da narrativa, ele, aos poucos, traça os aspectos cruciais de uma vida que é inevitavelmente ligada a grandes eventos do século XX. Acompanhamos sua infância em São Petersburgo, suas longas estadias na propriedade rural da família, onde Nabokov descobriu os primeiros fascínios da natureza. Vemos seu pai, um político liberal combativo, e os movimentos conturbados na Rússia, que acabaram levando à Revolução de 1917 e a consequente fuga da família para a Crimeia, e em seguida para a Alemanha e a França, onde eles viveram novos e inesperados choques. Vislumbramos a vida de estudante em Cambridge, depois com Vera, sua mulher, e o pequeno filho, Dmitri, e novamente a fuga, dessa vez para os Estados Unidos, onde, em 1940, Nabokov escrevia seus primeiros romances inteiramente em inglês. A autobiografia, publicada pela primeira vez em 1951, com o nome de Evidência Conclusiva, foi extensivamente revisada pelo autor e republicada em 1966, com o título atual, Fala a Memória. Essa nova edição contém também um apêndice, o capítulo 16, uma pseudo-resenha, escrita por Nabokov em 1950 e só agora publicada no Brasil. E aqui a gente vê, olha, que muitos descrevem esse livro como vibrante, vigoroso, uma celebração não só da linguagem, mas também da incansável visão. Fala a Memória, a inovação de Nabokov traz à tona uma série de lembranças sutis, que torna esse livro uma das autobiografias mais originais e marcantes da literatura contemporânea, por meio das lentes de Nabokov, que reforçam a cor de cada uma de suas lembranças e distorcem a passagem do tempo. Vemos o despertar de uma criança para o mundo e acompanhamos uma viagem ao cerne de sua vida interior. Com um texto primoroso, seguimos o autor através da linha narrativa subterrânea, que se encontra inesperadamente, numa jornada pessoal em meio aos lances radicais da história do século XX, com todos os seus sofrimentos e suas conquistas. O que dizer? O que dizer desse brilhantismo? Então, gente, podemos perceber que o Nabokov, ele infelizmente, ele vive como um nômade por muitos anos. Ele fica num lugar por algum tempo, depois ele se muda. E isso aconteceu principalmente nos anos que ele viveu na Europa Ocidental. Por quê? Nós temos ali, como eu já falei para vocês, no vídeo de introdução à obra Lolita, que nós vivemos grandes momentos na humanidade. Nós tivemos revoluções, tivemos duas grandes guerras em um
pequeno espaço de tempo. Então, a Europa, ela foi mastigada por conflitos. Muitas pessoas morreram, a economia estava mal das pernas, existia fome, existia conflitos intelectuais grandes, questões filosóficas. A gente começou a ver o discurso sobre acabar com a monarquia e dar mais voz ao povo. E, em contrapartida, a gente percebe que esse êxodo que aconteceu, que não foi apenas na Rússia, mas em outros países, provocou uma grande, não digo tempestade, mas uma erupção de trabalhos na literatura falando sobre esse tema. Então a gente vê que muitos autores, claro que a gente vai ter um destaque principal para os russos, falando muito sobre política, sobre esse olhar do proletariado, sobre essa mudança de poder, de estrutura no Estado. Então, o Nabokov estava por dentro disso aqui e ele escreve um pouco sobre isso. Mas as obras dele têm também outras influências, não necessariamente foi tudo sobre a política. E a gente sabe também que a família do Nabokov era liberal. O pai dele acaba sendo expulso, ele tem que ir embora da Rússia por causa do medo. Ele poderia, sim, sofrer um atentado. E ele sofre, tá? E o que acontece? A família do Nabokov era muito rica, muito bem estabelecida. Eles estavam vivendo de forma muito confortável na Rússia. Eles tinham ligações diretas com grandes personalidades da Rússia e da Europa toda. Então, o Nabokov estava acostumado a viver em grande estilo. E a família dele dava jantares, saraus, eventos importantes, onde pessoas muito famosas iam. A família Nabokov era a nata da nata. Só que o que acontece? A questão da pressão política foi se tornando cada vez maior e eles precisam ir embora. E nessa questão de fugir, temendo pela própria vida, muito se perde. Eles não podem levar automóveis, eles não podem levar propriedade, eles não podem levar dinheiro que está no banco. Então a gente percebe que foi um desfalque muito grande. A família Nabokov perde praticamente tudo. Porque a gente entende que eles levaram muito dinheiro assim, em espécie, mas mesmo assim, o custo de vida não é barato, era uma família grande, com irmãos, primos e etc. E a gente vê também que existe um distanciamento familiar depois que acontece essa fuga, porque cada um vai para um canto. E como a questão financeira não está legal, acaba que cada um vai ter que lutar por si. E nisso, a gente percebe que o Nabokov ele já está passando da adolescência, ele já está entrando na idade adulta, ele termina os estudos dele no Trinity College e ele vai tocar a vida dele. Ele começa a trabalhar, porque ele tem que se manter. E ele acaba perdendo contato até mesmo com alguns irmãos. Ele tinha 2 irmãs e um irmão, e ele era o irmão mais velho. E o que acontece? Tem até um trecho aqui no livro que ele fala que ele era a criança mimada e o irmão era a testemunha dessa bajulação paternal. Porque ele era o menino dos olhos dos pais. E ele amava muito os pais, ele amava muito a família. Só que a criação russa é diferente, a criação europeia é diferente. Os filhos, eles eram designados para suas áreas. Normalmente existiam quartos para as crianças, alas para as crianças e alas para os adultos. Então, um pai que não quisesse fazer o seu papel de pai, se tivesse dinheiro, poderia passar até mesmo um ano inteiro sem ver o filho, recebendo às vezes memorandos da equipe de babás e cuidadores. Um ponto assim a ser um tanto polêmico, mas que era cultural. E o Nabokov ele viveu um pouco disso. O Nabokov pai, ele estava relacionado à política, ele era liberal, numa família que não era liberal, tá? Ele era o diferentão. E a gente vê que o pai dele sempre foi o herói do Nabokov. Então a gente percebe que ele tinha uma relação muito estreita com os pais, porque ele era o filho preferido. E talvez existisse ali, não sei, um certo tipo de ressentimento entre os irmãos. E a gente percebe que quando eles fogem, a gente já sabe, eles vão para a Inglaterra, lá eles ficam um período. Infelizmente, o pai dele
morre em circunstâncias muito violentas. A gente tem a questão de que a mãe dele morre de idade, o tempo vai passando, né? E ele vai tocando a vida dele, ele começa a fazer os trabalhos relacionados à escrita, poemas, contos, traduções. Ele traduziu Alice no País das Maravilhas para russo. E a gente vê também que ele toca a vida dele sozinho e ele se sente muito solitário. E um amigo que ele conheceu, que ele fez amizade, quando ele se muda para Berlim e ele começa a trabalhar com mais afinco na parte do xadrez, que é uma arte que ele também domina, que inclusive ele considera que deveria existir uma oitava arte, né? Que seria o xadrez, que ele diz que é tão complexa, tão bela e tão perfeita quanto a escrita, o cinema, a pintura, a escultura e etc. Enfim, ele faz uma amizade com um professor que gosta de xadrez, e lá na casa desse homem ele conhece a Vera, a esposa dele. E assim, ele foi um pai muito apaixonado, gente. Ele ama muito o Dmitri, muito, muito, muito. E ele ama muito a Vera. Em vários momentos aqui no livro, a gente vai ver ele se dirigindo à Vera. Porque a Vera era uma das editoras dele. A maioria dos trabalhos que ele tem publicado, o primeiro editor foi a Vera. Então, ela era uma pessoa que incentivava muito o trabalho intelectual dele. Era uma mulher que o apoiava, que trabalhava lado a lado com ele. Então, assim, você vai ver sempre, tá? Os livros dele são sempre dedicados à Vera. Inclusive, aqui você vai ver escrito, dedicado à Vera. Mas em vários momentos no texto, como eu disse, ele vai se dirigir diretamente a ela. Ele vai falar, você se lembra disso e disso? E é muito bonito. O que eu percebi nessa biografia? O Nabokov, ele é um homem muito sensível. Ele é um homem que ele preza muito as questões intelectuais. E ele era um cara que isso é um comportamento que ele pegou da família, tá? Que ele era muito debochado, que ele era muito engraçado, ele tinha um humor um humor refinado, um humor muito intelectual, mas um humor também que era muito divertido. Depois que você entende a piada, você ri junto para valer. E eu percebi que isso é da família, porque em determinado momento ele fala que ele tinha um costume com a mãe e com o pai dele de pegar jornal, livros, etc., que eles achassem de mau gosto, ou que alguém estava cometendo uma gafe, e ler à noite depois do jantar e fazer piada disso. Mas assim, eram pessoas muito inteligentes, né? Que de certa forma poderiam sim dizer o que era bem feito ou não. A gente não está falando aqui de pessoas que se achavam intelectuais. Elas eram de fato intelectuais. De fato, elas estudavam muito. O pai dele, depois que eles fogem e saem da Rússia, quando está ali acontecendo a questão das revoluções, vou deixar aqui, que foram 2 momentos importantes, a gente vai ver que o pai dele se torna ministro da Justiça na Crimeia, que também se dissolveu. E a gente percebe que o pai dele falava muito que ele era ministro da Justiça criminal, porque ele pegou grandes crimes hediondos, e o pai dele chega a publicar um livro com uma coletânea de... Qual é a palavra que eu posso usar? De artigos sobre esses crimes, grandes crimes que aconteceram na Crimeia. Um dos crimes também, eu acredito que serviu ali para ser a chama para Lolita, uma das chamas, né? Que o pai dele faz uns artigos falando sobre ataques, um homem, né? Ele promoveu ataques na Crimeia durante um determinado X de tempo contra meninas de 9 a 12 anos. Vocês se lembram de alguma coisa aí? Enfim. Então, assim, a gente tem bases morais muito interessantes. A família dele, como eu disse, era liberal, mãe e pai, tá? O que diferencia ele, o Nabokov pai, dos irmãos, que eram, assim, muito retrógrados em questão de pensamento. Então, o pai dele queria proporcionar diversificação no currículo. Então, eles tiveram professores de vários lugares, com vários pensamentos.
Eles vinham, ficavam 6 meses, 1 ano, os meninos aprendiam o que era interessante e depois seguia a vida e vinha outros tutores. A gente percebe também que ele teve, eu acredito que uma das principais paixões da vida dele, ele se apaixonou por uma babá, a Mademoiselle, que ele chega a reencontrar essa mulher na França uns anos depois, e ele fala com muito carinho e com um determinado momento com amor. A gente fala muito sobre essa questão do complexo de Édipo, e a gente vê que ele realmente teve a sua primeira paixonite por uma das babás dele. E também é muito bonitinho. E o que eu acho interessante é porque a gente vai ver muita gente falando besteira sobre o Nabokov, falando que ele usou um caso real para escrever Lolita, que ele se apaixonou por uma menina nova. Não, gente. A gente vai ver aqui um rapaz novinho, de 11 anos, tendo uma apaixonite por uma menina também de 11, 12 anos. É isso que acontece. Mas uma coisa que eu percebi nessa questão de preferências, né? O Nabokov novo, ele gostava de mulher mais velha, tá? Ele teve essa paixonite pela babá. Ele teve paixonite também por uma menina que morava próxima a uma da casa de campo que ele tinha, que ela, acho que ele estava com 12 ou 13 e ela tinha 16, 17 anos. E ele foi muito apaixonadinho nela. Ele teve sua primeira namorada também lá na Rússia. E quando ele se muda, quando a família dele vai embora, a gente percebe que ele passa por um momento que ele está meio perdido. E assim, esse livro de memórias é um livro de memórias muito gostoso. Dá para entender, dá para sentir o poder da escrita do Nabokov. Ele não vai escrever isso aqui como uma coisa clínica. Ele vai trazer o floreado característico das obras dele. E assim, é um livro que eu particularmente achei muito divertido. Eu dava risada com o Nabokov. Achei também muito emocionante ver o olhar sensível que ele tinha sobre tudo. Ele era um cara muito sensível. E também gostei, o que pode ser uma coisa que algumas pessoas não vão gostar, mas foi o fato de que ele não ficou martelando em fatos, mas sim nas emoções. Ele revisita as emoções dele. Eu gostei, funcionou para mim. E aqui, eu vou trazer para vocês o nosso momento mais detalhado. Eu vou trazer informações, tá? Informações assim que talvez você não queira, mas lembrando, é uma biografia, gente. É uma biografia. Não tem como falar de spoiler. Isso aqui, se você der um Google no Wikipedia, você acha, tá? Então você não vai ser prejudicado na sua leitura por você saber mais detalhes. Mas enfim, não quer saber detalhes? Aqui é o momento de você dar pausa. Bem, gente, vamos agora falar para valer. Eu fiquei muito encantada com o pai do Nabokov. Papai Nabokov era um cara brilhante. Um cara liberal, tá? Mas o que a gente está falando sobre essa questão de ser liberal? Ele era um cara que estava ligado ali às questões, como eu posso dizer, políticas. E ele era a favor dos trabalhadores. O que eu não vejo nada de errado, né? A gente sabe que tem a questão do comunismo e tudo mais, mas não vamos entrar nesse campo. Vamos se atentar ao fato de que ele era um cara que até então ele era rico, que tecnicamente ele não precisava se preocupar com nada, mas ele se preocupava com os menos favorecidos. Então, ele era um cara 10. A gente tem uma mãe que, assim, o Nabokov ele fala um pouco da mãe, mas não fala tanto assim da mãe. E eu senti que a mãe dele era literalmente uma dama, daquelas damas assim que a gente imagina em romances de época. Era o tipo de mulher muito fina, que usava joias em casa, que recebia visitas, que trabalhava com uma coisa assim bem clichê, obras de caridade. E ela também era uma mulher que ela nunca entrou na ala dos criados. Criados é o termo que ele usa, tá? Não necessariamente é pejorativo, mas era como era falado na época, né? Era como funcionavam as coisas. Então, assim, ela era realmente uma dama. E a gente percebe que ela não trabalhava fora, né? O que era também comum na época. Então, ela cuidava, administrava a casa, ela administrava parte das finanças e tudo mais.
E a dinâmica familiar também era muito interessante. A gente vai ver ali, mais ou menos para o final dessas memórias, um momento muito forte e muito triste. Eu acredito que esse seja um momento em que o Nabokov mais se arrepende. Por quê? Eu comentei com vocês que quando eles saem da Rússia, vão para a Inglaterra, posteriormente eles vão para a Alemanha, ele perde contato com os irmãos, o pai. Eu vou entrar na questão do pai daqui a pouco. Mas o pai e a mãe já não estão mais presentes, então os irmãos se afastam. E ele fala muito que quando ele deixa a Alemanha e vai para os Estados Unidos, que é ali próximo às questões que estão explodindo na Alemanha, a Alemanha nazista, gente, Segunda Guerra Mundial. Ele reencontra o irmão, passa um tempo com ele e tudo mais, só que ele tem que ir embora, porque a Vera era judia, ele tinha que ir embora. No caso de Dmitri e Vera eram judeus, então ele tinha que ir embora de qualquer jeito. E ele vai, e ele fala que uns anos depois ele descobre que o irmão morreu num campo de concentração, gente. E assim, parte meu coração. Eu acho que nesse momento a gente vê ele desnudando o coração dele. Eu me emociono, eu me emocionei. Eu chorei em duas partes dessas memórias, porque eu me apeguei muito à família do Nabokov, gente. E outra parte que me emocionou muito, eu falei aqui sobre os pais. A gente sabe que eles vão embora, eles vão para a Crimeia, eles vão para a Inglaterra, eles vão para a Alemanha. O pai dele morre. Mas ok, Karine, pessoas morrem. O que é de tão chocante que te fez chorar? O pai dele morre num atentado. Eles têm um amigo muito querido da família que está dando uma palestra liberal. E 2 homens armados entram no evento e vão matar o palestrante, que é um amigo do Nabokov pai. O Nabokov pai, ele era um homem culto, mas ele era um homem também à moda antiga, ele era um cavalheiro. Então ele sabia lutar esgrima, boxe, ele sabia o manuseio de armas de fogo, armas brancas. Então, em um determinado momento, o pai do Nabokov tenta auxiliar esse amigo. Consegue desarmar um dos atacantes, mas o segundo atacante dá um tiro a queima-roupa nele e ele morre no meio dessa conferência. E assim, quando eu li isso, eu fiquei em choque. Me doeu profundamente. Porque o Nabokov pai é um cara assim... Foi um cara, né? Foi uma personalidade que eu adoraria ter conhecido. Mesmo que eu tenha certeza que eles iam me achar de mau gosto, porque essa questão da vulgaridade dos filisteus... eu tenho essa questão de que eu acho que eles não iam gostar de mim, mas eu gostei muito deles. E assim, a gente percebe que muito das características que o Nabokov tem veio do pai. O pai era um ídolo, um ídolo. E foi meu ídolo também, então eu entendo porque que ele tinha esse amor ferrenho pelo pai dele. E o que acontece? Esses foram os 2 pontos que me marcaram muito dentro da história do Nabokov. Porque dói, gente, dói. Primeiro, essa questão do campo de concentração. Ele fala que o irmão morreu porque não se calou. Porque o irmão achou que os direitos dele seriam preservados. E ele falava contra o nazismo. Então ele foi denunciado por amigos do trabalho e foi para o campo de concentração e morreu. E inclusive, gente, o livro A Verdadeira Vida de Sebastian é sobre esse irmão. Foi a forma que o Nabokov encontrou para externalizar esse sentimento de buscar a real imagem, o eu real do irmão, o irmão perdido, o irmão que ele não conseguiu conviver. Ai, gente, essa biografia abriu o meu coração para grandes obras do Nabokov. Porque aqui a gente vai entender porque que ele escreve a Ada e a Dor, que é uma saga familiar. Ele está escrevendo a saga da família dele. A gente entende porque que ele escreve a verdadeira Vida de Sebastian, que foi o primeiro livro que ele publicou na língua inglesa. E por quê? Porque quando ele sai da Alemanha e vai para os Estados Unidos, ele abandona esse irmão. Abandona não, né? Deixa esse irmão. E esse irmão morre.
E é um irmão que ele nunca teve a oportunidade real de conhecer por causa da vida. Ai, incrível, gente, incrível. Então, assim, essa visita à memória foi fantástica. E eu queria ler para vocês agora alguns trechos que me marcaram e me fizeram refletir muito. E olha, logo no iniciozinho ele vai falar sobre ele mesmo. Ó. Ele vai falar que, ó, dentre as anomalias de uma memória, cujo possuidor e vítima não devia nunca ter tentado se tornar um autobiográfico, a pior é a tendência a equacionar, em retrospecto, a minha idade com a do século. Então, assim, ele vai falar muito sobre a dificuldade dele em se conectar com as coisas que ele já viveu. Porque o eu que viveu aquelas memórias não é o mesmo eu que conta essas memórias. E assim, olha que pensamento incrível, olha que reflexão. Porque quando a gente fala sobre, eu lembro de tal coisa me marcou, e a gente fala sobre os traumas, a gente fala sobre as alegrias passadas, quem está vivendo isso agora não é a mesma pessoa que viveu aquilo lá. Não foi a mesma pessoa que foi marcada, às vezes, por aquele trauma, e não foi a mesma pessoa que riu daquelas alegrias. E aqui ele também vai falar sobre o início da vida, né? Ele fala muito sobre os primeiros anos dele, as primeiras lembranças. E ele tem lembranças de 3, 4 anos de idade, e que ele lembra do amor familiar, gente. Imagina a sua primeira lembrança ser sobre amor, sobre ser acalentado, ser sobre você se sentir seguro. É um privilégio, né? E ele fala: como é pequeno o cosmos, a bolsa de um canguru podia contê-lo. Como é insignificante e irrisório comparada à consciência humana. Há uma única lembrança individual, há uma única expressão em palavras. E aqui ele está falando sobre o início de tudo, que como o universo, o cosmos, pode ser pequeno comparado à lembrança humana. Por isso que eu falo, gente, a memória é imortalizar. Ai, Nabokov, querido! E aqui eu quero ler um trecho para vocês, que ele vai falar sobre o amor dele pela literatura. Minha paixão por boa literatura me pôs em contato próximo com vários autores russos no exterior. Eu era jovem naquela época e muito mais interessada em literatura do que sou hoje. A prosa e a poesia corrente, planetas brilhantes e pálidas galáxias fluíam do peitoril da minha janela do sótão, noite após noite. Ai, gente, comparar prosa e poesia a planetas e galáxias. Nabokov, gente, Nabokov. E aqui ele vai falar do irmão Sergei, que foi o irmão que, infelizmente, morreu num campo de concentração. Por várias razões, acho extremamente difícil falar do meu irmão. Aquela busca tortuosa por Sebastian. Ele era uma mera sombra no fundo das minhas lembranças mais ricas e mais detalhadas. Eu era o filho mimado e ele, a testemunha dos mimos. Nascido de cesariana, 10 meses e meio depois de mim, em 12 de março de 1900, ele amadureceu mais cedo que eu e fisicamente parecia mais velho. Raramente brincávamos juntos, e ele era indiferente à maior parte das coisas que eu gostava. Quando criança, eu era agitado, aventureiro e um pouco valentão. E ele era calado, desatento e passava muito mais tempo que eu com os nossos mentores. Aos 10 anos, começou a se interessar por música, e daí em diante fez inúmeras aulas. Ia a concertos com nosso pai e passava as horas sem fim, tocando trechos de óperas, num piano no andar de cima. Aí ele fala que eles se distanciaram por causa das questões que estavam acontecendo na Europa Ocidental, mas ele conclui dizendo assim: nos encontramos de novo nos anos 1930 e tivemos uma relação muito amigável entre 1938 e 1940, em Paris. Mas aconteceu que ele, que estivera ausente por algum tempo, só ficou sabendo da nossa mudança para a América depois que partimos. Minhas lembranças mais desoladoras estão associadas a Paris, e o alívio de ir embora foi absoluto. Mas lamento que ele tenha tido que gaguejar sua perplexidade a um porteiro indiferente. Sei muito pouco de sua vida durante a guerra. Ao certo momento, ele foi empregado como tradutor num escritório em Berlim, homem franco e destemido. Criticou o regime na frente de seus colegas, que o denunciaram. Foi preso, acusado como um espião britânico e mandado para um campo de concentração em Hamburgo, onde morreu de inanimação em 10 de janeiro de 1945.
É uma daquelas vidas que pendem, desemparadamente, alguma coisa devida, compaixão, compreensão, qualquer coisa, que o mero reconhecimento dessa carência não pode nem substituir, nem redimir. E aqui ele mais uma vez vai falar, né, que é uma memória dolorida, que ele gostaria de ter mudado algumas coisas, mas não é possível. Gente, esse livro é um relato muito pessoal, muito bonito, repleto de grandes reflexões, de coisas engraçadas, de coisas tristes, de coisas que podem até nos fazer sentir um pouco distanciados do Nabokov, porque ele viveu uma outra realidade, um outro tempo. Mas, ao mesmo tempo, as palavras dele, o poder que ele tem ao falar das relações humanas, nos unificam. Eu me senti muito mais conectada com ele após essa leitura. Hoje, eu posso dizer, eu acho que eu nunca consegui dizer plenamente que eu era fã de alguém, porque eu acho que ser fã de alguém é algo muito sério, né? Você coloca a pessoa além da questão humana, você coloca ela como algo mais. E hoje, eu ainda tenho minhas reticências, né? Ainda tenho as minhas questões pessoais com essa afirmação. Mas eu posso dizer para vocês que eu sou quase uma fã do Nabokov. Porque eu não sou fã de ninguém, tá? Então, hoje, ser uma quase fã do Nabokov já é muito para mim, muito para as minhas questões pessoais. E esse livro ele pode ser muito diferente do que você está esperando. Porque ele não vai fazer um trabalho linear. Ele não vai vir aqui e falar assim, nasci tal dia, vivi assim, tinha uma casa de campo assim, cresci com fulano, cicrano, fui amigo de não sei quem, não sei o que lá, e casei, tive filho e morri. Não, não é assim. Mas a gente revisita os sentimentos. E para mim, isso foi muito tocante. Para mim, isso funcionou muito bem. E para mim, fez dessa obra algo diferente de tudo que a gente vê no mercado. E eu queria finalizar para vocês lendo esse seguinte trecho. Sempre que começo a pensar no meu amor por pessoas, tenho o hábito de imediatamente desenhar os raios do meu amor, a partir do meu coração, a partir do núcleo macio da questão pessoal, para os pontos monstruosamente remotos do universo. Algo me impele a comparar a consciência do meu amor a coisas inimagináveis e incalculáveis, como o comportamento de uma nebulosa, cuja mera distância parece uma forma de insanidade. Aí ele continua logo abaixo. Conheci pessoas que, ao tocar acidentalmente alguma coisa, a coluna da porta, uma parede, tinham de realizar uma certa sequência muito rápida e sistemática de contatos manuais com outras superfícies da sala antes de retornar a uma existência equilibrada. Não se pode evitar, e tenho que saber onde estou, onde você está e onde o meu filho está. Quando ocorre dentro de mim uma explosão de amor silenciosa, em câmera lenta, desdobrando seus limiares solventes e me dominando com a sensação de algo muito mais vasto, muito mais duradouro e poderoso do que a acumulação de matéria ou energia em qualquer cosmo inimaginável. Então minha mente não consegue senão beliscar a si mesma para ver se está realmente acordada. Gente, tenho de fazer um rápido inventário do universo. Como um homem num sonho, tenta justificar o absurdo de sua posição, certificando de que está sonhando. Tenho de ter todo o espaço e todo o tempo participando da minha emoção, de meu amor mortal, de minha forma que o limiar de uma mortalidade seja removido, me ajudando assim a combater a degradação, o ridículo, o horror absoluto de ter desenvolvido uma infinidade de sensação e pensamento dentro da existência finita. Gente, ele está falando aqui que o amor que ele tem pela Vera e pelo filho não cabe, não se pode mensurar em nada existencial. Talvez apenas o cosmo. É isso, gente. O que eu posso dizer desse relato lindo, profundo, sincero e tocante? Gente, eu tô falando sério. Eu concluí essas memórias me sentindo tocada profundamente. Eu tenho um novo olhar sobre esse homem. E após compartilhar esses trechos com vocês, eu me despeço dessa resenha.
Não é propriamente uma resenha, é mais eu compartilhando o meu amor por esse homem e por essa experiência magnífica que foi conhecer de fato como Nabokov viu, se viu, sentiu e refletiu sobre sua própria vida. Aqui a gente vai ver algo que muitos de nós gostaríamos de fazer, que é revisitar a nossa pequena parcela de imortalidade.